En esta historia caben muchas palabras, algunas en un idioma, las más en otro. El lince con botas se mueve muy cerca, a la vecina población portuguesa de Peña García, para remontarse muy lejos. Ni más ni menos que al Ordovícico, el segundo periodo geológico de la era paleozoica. Hace entre 488 y 248 millones de años. Quedan aquí huellas abundantes de la actividad de un ser vivo, los trilobites, que reptaban entonces por los fondos marinos que, en aquel tiempo, ocupaban estos lugares. Icnofósiles, rastros en rocas cuarcíticas de aquellos artrópodos extinguidos hace 250 millones de años. Las gentes del valle del río Pónsul y de la propia Peña García conocen estos fósiles por el nombre que su llamativa forma recuerda, ajenos a la inmensa eternidad que nos contempla desde estos surcos en las rocas cuarcíticas. La ruta de las culebras pintadas en el lince con botas. Estamos a las puertas del Geoparque Naturtello Meseta Meridional, comprometidos al esfuerzo de comprender a nuestro anfitrión, a que la barrera del acento no nos impida aprender de una de las personas que mejor conocen este espacio. Já vamos ver o que é o Parque Ecológico de Peña García ao longo desta visita, mas é de facto um dos sítios, um dos pontos de interesse deste território do Geoparque. Aqui, neste momento, encontramos, ou temos a possibilidade de encontrar um conjunto de elementos de interesse patrimonial que não se restringe apenas ao património geológico. A geologia é de facto o substrato que permitiu o desenvolvimento ao longo de centenas de anos deste pueblo onde nos encontramos, mas que marca profundamente a paisagem e que faz com que atualmente seja um dos pontos de interesse turístico e educativos mais importantes que nós temos em todo o território. Cerca de 14 mil pessoas estão a fazer atualmente a Rota dos Fósseis. E esta Rota dos Fósseis tem outra particularidade, que é um pequeno sendero, um pequeno recorrido de apenas 3 km. Portanto, pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer condição física. Portanto, tem esse interesse. La Ruta de los Fósiles, el nombre popular de este itinerario geológico. Un camino de agua. El agua nacida en la Sierra de Carballal llega hasta la Sierra de Ramilo, en Peña García, y crea la garganta del río Pónsul, donde el propio tiempo espera, a la sombra de fósiles y molinos. O outro aspecto importante é, de facto, ser uma água de grande qualidade. É uma água de grande qualidade porque é uma água que atravessa os quartzitos, portanto é uma água chamada oligomineral. É uma água pouco mineralizada, é uma água leve. É uma água muito pura, uma água que nasce na montanha e não tem qualquer foco de poluição. E chega aqui desde os finais da década de 50. Felizmente, a região de Peña García é uma região de muita água, mas no centro da aldeia não havia uma fonte de abastecimento de água ao público. Então, os chamados os ratinhos, as pessoas que, por não terem trabalho permanente em Peña García, tinham que se deslocar a outras regiões ao sul de Portugal para encontrarem trabalho, para encontrar o seu sustento, fizeram foi trazer algum dinheiro que juntaram para fazer esta construção. E, portanto, esta é uma construção do povo aqui de Peña García. El empeño y sacrificio de sus pobladores, en particular de sus aparceros, llevó el agua a las fuentes de Peña García,
Empedradas sus calles en cuesta, de la roca que en ella abunda, la cuarcita. A recuperação do piso tradicional feito em quartzita. O quartzito em português, ou quartzita em castelhano, é a rocha predominante nas montanhas de Penha Garcia e, claro está, foi utilizada para todo o tipo de construção, desde as construções ligadas ao meio agrícola, ao meio rural, até às casas tradicionais, até, inclusivamente, à pavimentação das ruas. Las calles. Las calles. Una aldea medieval coronada por un pelourinho. Una columna de piedra que en castellano llamamos picota. Sitio repoblado de una manera acorde a tiempos especialmente revueltos. Los cristianos nuevos, obligados a mudar de fe, y los malhechores condenados por la justicia, incluso con la pena capital, eran empujados a asentarse en este lugar, siempre peligroso por los permanentes conflictos en la frontera. Un perdón, un sálvese quien pueda, en un cerro que millones de años antes era, sí, el lecho del mar. Então encontramos na Rua do Pelourinho, na calhe do Pelourinho. O Pelourinho é este monumento que se encontra aqui à nossa frente e que tem uma importância muito grande para estes pueblos medievais. Penha Garcia é um pueblo com mais de 750 anos de história. O castelo foi construído no tempo de Dom Sancho I, um dos primeiros reis de Portugal. E este Pelourinho é um pouco mais tardio, é já do século XVI, do tempo do rei Dom Sebastião, mas é muito importante porque é o símbolo da autonomia municipal que Penha Garcia já teve. Portanto, esta terra já teve uma dimensão histórica bastante significativa, comparativa ou comparável a comarcas como Idanha Nova, como Penamacor e outras terras aqui na raia, na fronteira com Espanha. Portanto, este era o símbolo também da justiça que se fazia ou que se podia fazer neste local. A verdade é que o povoamento de Penha Garcia foi feito com base nos chamados homiciados. Portanto, pessoas consideradas criminosas eram trazidas ou que tinham outra religião, que praticavam outra religião, como os cristãos novos, os chamados cristãos novos, ou podiam vir povoar estas zonas de fronteira sem sofrer as penas, muitas vezes a pena capital, que lhes tinha sido sancionada. Portanto, aqui, para o povoamento destas zonas de permanente conflito com os reinos de Espanha, aqui então estas pessoas podiam encontrar alguma paz para compensar a possibilidade de povoarem este local, porque era uma zona de facto, os conflitos que existiam, permanentes, fazia que não fossem zonas muito atrativas para que as pessoas vivessem aqui. Portanto, os homiciados, e Penha Garcia foi um coto de homiciados, os homiciados encontravam aqui a possibilidade de viverem sem cumprirem as penas a que tinham sido sujeitas em Lisboa, no Porto ou noutras cidades do país. Se entende? Bom, para terminar, e já não tendo nada a ver, portanto corta-se aqui, mas para dizer que estamos então no antigo centro histórico da aldeia de Penha Garcia, ou da vila de Penha Garcia, melhor dizendo, em pleno século XVI. Este bairro tem essa origem. E tem uma particularidade interessante, é que os desenhos que chegaram até nós
do início do século XVI mostram que este bairro era todo ele, os telhados eram não feitos com telha de barro, mas eram com corcho. Portanto, eram feitos com a casca do sobreiro. ¿Tú la has entendido? Sí, sí. Ay, yo no. Lo hacían con corcho. Los tejados. Ah, Sim, sí. sim, Qué curioso. sim. É interessante. Porquê? Porque o barro não era uma matéria-prima disponível, mas o corcho, sim. Toda esta floresta aqui à volta era uma floresta de corcho, alcornoques, etc. Tejados de corcho, en un pueblo rodeado de alcornocales. Aprovechamiento de los recursos del río y del bosque. Un paisaje bien distinto sería al actual, a pesar del tan cercano en el tiempo en comparación con su punto de partida. Este sítio tem uma impressionante paisagem, de onde podemos fazer a primeira leitura do que é a paisagem quarcítica de Penha Garcia, destas serranias que envolvem Penha Garcia. Este local onde nos encontramos permite-nos mirar o Parque Ecológico de Penha Garcia, esta pequena área protegida pela comarca. Porquê? Todas estas rochas, estas rocas que aqui vemos, quase verticais, já foram o fundo marinho de um mar pouco profundo que nós podemos reconstituir quando buscamos nestas capas os fósseis marinhos que aqui existiram há quase 500 milhões de anos. Portanto, este profundo vale tem aqui um registro sedimentar e fóssil de uma cuenca marina que existiu em toda esta região, que se estende muito para além de Penha Garcia e que vai inclusivamente até Cidade Real, mas que encontra aqui de facto um dos melhores afloramentos e que nos permite então contar esta história com quase 500 milhões de anos. Aqui tenho uma reconstituição, não sei se é possível vermos, da localização há cerca de 500 milhões de anos, durante o chamado período Ordovícico, a posição onde se encontrava o Geoparque Naturprotege e, claro está, onde se encontrava Penha Garcia. Reparem que nós estávamos muito próximo do Círculo Polar Antártico, portanto a uma latitude próxima dos 60 graus sul. E ao longo de 500 milhões de anos, esta microplaca tectónica ibérica onde nos encontramos tem vindo a migrar para a sua posição atual, passando pela linha do Equador até cerca de 40 graus norte, que é a latitude a que nos encontramos atualmente. São 100 graus de migração da placa ibérica durante cerca de 500 milhões de anos. E, portanto, as paisagens há 500 milhões de anos eram bem diferentes, o clima era bem diferente do de hoje, inclusivamente a luminosidade, a luz do dia era completamente distinta, uma vez que estávamos no Polo Sul. Un viaje desde el Círculo Polar Antártico, desde una latitud de 60 grados al sur hasta los 40 grados norte. 100 grados de migración de la microplaca tectónica ibérica a lo largo de 500 millones de años. Una luz, un paisaje y un clima bien diferentes. Una sorpresa que, a estas alturas, apenas muda la faz de quien la tiene presente. Una herencia común que sobrevuela nuestras vidas. Lo que encontramos en estos macizos de roca es curiosamente un paisaje de arena. Então, o que é
uma quartzita, que é a rocha mais emblemática de Penha Garcia. Aqui podemos ver com mais detalhe o que é esta rocha. Se vocês repararem, vamos encontrar muitos grãos de areia, de quartzo, que constituem a rocha, que se agregam para constituir aquilo que se chama quartzito. Portanto, é uma rocha de origem sedimentar, composta por milhões e milhões de pequenos grãos de areia. Portanto, areia do fundo marinho que existiu aqui nesta região. Ou seja, cada capa de quartzita que nós vamos ver nesta paisagem correspondeu a dada altura a um fundo marinho. Depois depositou-se mais areia, outro fundo marinho foi criado, depois outro, depois outro, depois outro. Até formar milhares de capas de quartzite, como encontramos aqui no Vale de Penha Garcia. Portanto, se pudermos olhar para o interior da rocha, como de alguma forma podemos fazer aqui, porque os grãos são mais grossos, são mais grosseiros, vamos ver que todas estas capas de quartzita são compostas por areia de um mar desaparecido. ¿Areia qué es? Arena. Arena. Sim, sim, sim. Bom, no Parque Ecológico de Penha Garcia estamos num local de grande... É um geomonumento, portanto estamos a falar de uma zona em que o património natural e sobretudo o património geológico requer medidas de conservação. É proibido, é um local onde de facto se pode mirar, se pode tocar as rocas, os fósseis, mas não se pode correr. Portanto, é um local para visitar e não para levar para casa. E, portanto, convido-vos então agora a subir ao castelo e para depois então de apreciarmos a paisagem, vermos alguns desses fósseis e algumas destas paisagens de rocha tão deslumbrantes de Penha Garcia. Ascenso hasta el imponente castillo templario de Peña García, que conserva su dominio del horizonte, salpicado de sierras, montañas vetustas, que emergieron como espinazos de dragones en los llanos. Vamos até a Alcáçova. O castelo medieval de Penha Garcia era bastante maior. Ali era apenas Alcáçova, onde vivia o alcaide. El alcalde. Sim, Ajá. apenas. E é o que resta do castelo. Tinha 3 cinturas de muralhas. Uma delas, a porta, ficava precisamente onde passámos na fonte. Sí. Era precisamente aí uma das portas do castelo. Ah, Como é que se formaram estas serras? Todas as montanhas, tal como nós, têm uma origem que se pode explicar. E a explicação vamos encontrar nas rochas. Aqui, como estávamos a dizer, as quartzitas resultam da deposição numa cuenca marina, pouco a pouco, capa sobre capa. Mas atualmente o que vemos na paisagem não são capas de areia horizontais, são capas de quartzita verticais, como estas que estão aqui por trás de nós, e a constituir uma montanha que irrompe desta planura, da meseta. Também é algo que teve que acontecer. É esta cuenca marina que desapareceu há muitos milhões de anos. Basicamente, o que tivemos aqui foi um evento semelhante à construção dos Himalaias. Portanto, há 400 milhões de anos, e damos aqui outro salto no tempo geológico, 400 milhões de anos,
todas estas arenas, todos estes sedimentos marinhos foram sujeitos a fortíssimas tensões, a fortíssimos esforços compressivos, como resultado da colisão de placas tectónicas, que deram origem à formação daquilo a que se chamou o supercontinente Pangeia. Portanto, se imaginarmos, temos aqui uma série de orras, de capas, vamos imaginar que são capas quartzíticas depositadas numa cuenca, e o resultado desta colisão entre placas tectónicas, que demorou um período extremamente longo de tempo, mais de 120 milhões de anos, até há 280 milhões de anos atrás, o que fez foi isto que vemos hoje na paisagem. Progressivamente foi empurrando as areias umas contra as outras, foi deformando até formar esta paisagem que, por erosão, deu origem a estas duas montanhas paralelas. De um lado, a Serra do Ramil, que está aqui por trás de nós, Penha Garcia, e do outro lado, as serras do Carvalhal, da Cacheira, do Medronhal. Portanto, as duas montanhas quartzíticas gêmeas. Naquilo a que se chama, uma estrutura a que se chama um sinclinal. Esta forma de origem tectónica tem o nome de sinclinal. El sinclinal es, pues, la parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre que da origen a las montañas, haciendo converger sus estratos hacia abajo, es decir, en forma de cuenca. Materia de geología con la que llegar hasta la roca de las culebras pintadas, donde a su vez convergen hitos de la cultura común de la península ibérica, como las leyendas de la noche de San Juan o la búsqueda del oro en las cuencas de los ríos. Então, aqui mais uma pequena parada para falarmos na Pedra das Cobras Pintadas, ou na Roca das Culebras Pintadas. É um sítio emblemático do Vale do Ponsul. É um marco na paisagem, era um ponto de encontro aos domingos dos lavradores que vinham vender os seus produtos agrícolas ao pueblo. Então este era o ponto de encontro. Este sítio lembra-nos também, é um sítio lendário. Reza a lenda que as culebras pintadas representam uma moura, uma bela mulher que está encantada, que vive dentro da rocha. Até à noite de São João. Na noite de São João vamos encontrar esta bela mulher de cabelos louros aqui, penteando-os, guardando um tesouro em ouro muito, muito importante, e à espera que passe por aqui um homem que a beije e que quebre o feitiço a que ela está sujeita desde há tempos imemoriais. Este local remete-nos para dois aspectos. Primeiro, os fósseis mais característicos do Vale do Ponsul, do Parque Ecológico de Penha Garcia, que são as Cruziana, que estão aqui representadas, que nos mostram, que nos permitem conhecer o dia-a-dia de organismos marinhos que viveram nestes mares pouco profundos há cerca de 480 milhões de anos, quase 500 milhões de anos, e daí a sua importância para o conhecimento da evolução da vida na Terra. Chama-nos a atenção para outro aspecto importante, mais humano, que tem a ver com a riqueza de recursos naturais que encontramos neste vale. Também aqui, nesta zona, se buscou ouro. É uma zona, uma daquelas zonas em Portugal bastante ricas em ouro, e fez com que, por longos milhares de anos, diríamos nos últimos 5.000 anos, terá havido uma atividade semi-profissional de bateio de ouro nesta região. Ainda hoje é possível encontrar estes velhos profissionais que andaram por toda a fronteira
e não só, que se juntavam com bateadores de ouro que vinham de Espanha e que exploravam todos estes barrancos daqui até ao Rosmanial em busca de ouro. O ouro ainda hoje é muito frequente, é muito fácil encontrar ouro nesta raia, e há sempre a possibilidade, o sonho de encontrar uma daquelas grandes pepitas, como ainda há algumas décadas foram encontradas pepitas de mais de 1 quilo. Portanto, o sonho persiste nesta região e no Vale do Ponsul. Las crucianas son huellas dejadas por los trilobites, un animal arrastrado hacia la desaparición por el curso del planeta. Pero aquí tenemos las crucianas a la vista. Las podemos rozar con las manos. Rastros de trilobites que estuvieron paseando por el fondo de un mar hace solo unos 300 millones de años. Pero antes de oír de viva voz un mejor esclarecimiento de su huella, paremos ante otros más cercanos y rápidos sucesos. Los molinos del Valle del Ponsul. Então estamos a descer desde o castelo até aos moinhos, mais de 100 metros em altitude, até ao fundo desta pequena garganta do Vale do Ponsul. Aqui vamos encontrar um conjunto de moinhos, um complexo moageiro que atingiu uma expressão muito significativa na comarca de Idenha. Foi o maior conjunto de moinhos a operar ao mesmo tempo em toda esta região. E porquê? Simplesmente porque é uma região, a região da Meseta é uma região extremamente plana. E aqui vamos encontrar um local onde o rio Ponsul conseguiu romper as capas duríssimas de quartzita, criando um desnível. Esse desnível é o suficiente para provocar a queda, pequenas quedas de água, portanto, aumentando a velocidade do rio Ponsul, que nasce aqui a cerca de 5 km. Estamos muito próximo das nascentes. Mas aqui ganha energia, e essa energia desde muito cedo, e desde antes do século XVI, foi sendo aproveitada por estes moinhos que foram sendo construídos ao longo do vale para a produção de uma indústria familiar, tradicional, que é a indústria da produção do fabrico de pão, de panificação, que ainda é tão conhecida em Penha Garcia. Portanto, ainda existem várias panaderias aqui no pueblo de Penha Garcia. Estes moinhos, como eu vos disse, funcionaram pelo menos desde o século XVI, a maior parte deles são de facto do século XVIII, e tiveram o seu período de vida até à década de 80 de 1900, até quase aos nossos dias. Portanto, podemos aprender com os últimos molineiros, podemos aprender a memória destes locais e atualmente temos aqui um espaço que está musealizado, que está restaurado e que está em utilização. Portanto, atualmente é possível ver como é que estes moinhos realmente funcionavam, porque ainda funcionam, e como é que moíam a farinha, ainda hoje, sobretudo nas festas do pueblo, ainda hoje têm essa utilização. Para além, obviamente, da utilização turística que hoje tem aqui no Parque Ecológico de Penha Garcia, porque é, de facto, um dos seus elementos, em termos de património cultural, um dos seus elementos mais vincados nesta paisagem e relacionados, mais uma vez, com a paisagem natural, com os recursos naturais que este lugar oferece. Los molinos
siguen en funcionamiento pese a la construcción del embalse sobre el río Ponsul. Aunque su labor comercial terminó, antes incluso de la presa, a causa de los muallens, las máquinas eléctricas de molienda que colonizaron la comarca como antes los convictos. En uno de estos molinos nació y se crió Domingos, que los enseña al turista, con una calma que parece predecir que nunca sabremos si será para siempre su final o que volverá el agua sobre las piedras para ser decisiva como antes en la fabricación del pan. Deita-se aqui o centeno, cai aqui dentro o centeno e sai aqui a harina. E esta chama-se moente e esta drumente, moente e drumente. A campana, quando um pau chega aqui ao fundo, ela sobe para cima, está terminado o centeno, que acabou o centeno. Porque ali estava ali. Sobe para cima. Quando o pau chega ao fundo, isto sobe para cima. Vem a fumaça, está acabado. É? ¿Cuántos kilos de centeno cabe? 40 quilos, 40. Levava 20 minutos a fazer 40 quilos, 20 minutos. Fazia 40 quilos de harina em 20 minutos. Era o molineiro e os ninhos do molineiro e a mulher do molineiro. Estavam cá todos aqui, nesta casa. ¿Cómo vivían aquí? Viviam à moda antiga, era difícil a vida para todos, não era só para o molineiro, era para o pessoal todo, era muito difícil antigamente. Nem tinham casa de banho, não tinham água quente, não tinham nada. Era uma vida dura, muito trabalho, trabalhavam muito e ganhavam pouco. Não é como agora. Agora está difícil, mas agora vive-se melhor do que antigamente. Não havia sofás, televisão, não havia nada. Agora está a vida muito mais avançada, muito melhor. Un animal puede dejar huellas sobre un terreno blando, y estas huellas pueden preservarse durante millones de años. Al alcance de las miradas se acumulan por centenares los fósiles en un almacén de piedra. Então aqui é a Casa dos Fósseis. Este é um espaço que tem como objetivo fundamentalmente o armazenamento de fósseis que o Sr. Domingos vai encontrando aqui nas vertentes do Vale do Rio Ponsul, com o objetivo de impedir que este património saia de Penha Garcia, por um lado. Por outro lado, este espaço é por vezes o único local onde as pessoas encontram os fósseis, porque estes fósseis, como estamos a ver, precisam de uma luz muito especial para serem vistos e entendidos ao pormenor. E, portanto, muitas vezes as pessoas vêm à rota dos fósseis, veem a paisagem, usufruem dos moinhos, de todo este entorno natural. Muitas vezes é aqui o único local onde encontram fósseis, e aqui temos mais de 800 fósseis armazenados à espera, de facto, que haja um espaço museológico condigno em Penha Garcia para recolher este material, para o interpretar devidamente e para o colocar disponível para todos. Portanto, por agora está aqui guardado pelo Sr. Domingos também, está aqui guardado também na Casa dos Fósseis, e vamos encontrar rochas locais, minerais locais, não apenas fósseis, no fundo toda a geodiversidade que se pode encontrar aqui no Vale do Rio Ponsul.
depois de termos visto ali a roca das Culebras Pintadas, vamos falar então um pouco dos fósseis mais característicos de Penha Garcia, que são as Cruziana. Aqui encontramos alguns desses fósseis. Eles, obviamente, que têm, por terem algumas características diferentes, depois têm também nomes diferentes, nomes científicos diferentes. A particularidade de Penha Garcia é que encontramos mais de 30 formas diferentes deste tipo de estruturas. E o que é que estamos aqui a ver? Aqui estamos a ver o modo de vida, o resultado do comportamento de trilobites, de organismos que habitaram os fundos marinhos há 480 milhões de anos. Aquilo que nós temos aqui, neste caso, é a escavação provocada pela busca pelo alimento das trilobites. E aqui temos outras formas semelhantes. Aqui conseguimos ver inclusivamente estes arranhões resultam precisamente do processo de escavação. Cada um representa uma pata, um apêndice da trilobite. As trilobites são este organismo, ou o que resta deste organismo, foi um grupo de animais que durante milhões de anos foram muito bem sucedidos nos ambientes marinhos em que viviam. Este é uma trilobite semelhante a outras que se podem encontrar nas pizarras aqui de Penha Garcia. Mas é importante para percebermos, e por isso eu estou a mostrar o animal, para perceber depois como é que estas formas as Cruziana foram desenvolvidas. E reparem, se aqui temos uma trilobite com um tamanho médio, típico para este grupo, para esta classe de artrópodes marinhos, que já estão extintos há 250 milhões de anos, daí a sua importância. Reparem a dimensão que teria a trilobite que produziu esta Cruziana. Portanto, nestes fundos marinhos de águas frias, viveu uma fauna de gigantes, de trilobites gigantes, que deixaram as suas marcas indeléveis nas rochas, nas quartzitas de Penha Garcia. E nós só conseguimos compreender esta fauna, esta comunidade de trilobites, ao estudar estas Cruziana, porque, por comparação, vamos encontrar outras formas de Cruziana bem mais pequenas e que representam períodos mais precoces no ciclo de vida destas trilobites. Portanto, aqui, aquilo que seriam as trilobites gigantes de Penha Garcia, deixaram também, enquanto jovens, deixaram o seu rastro, o seu registro, tal qual que depois fizeram em estádios adultos, em que atingiram dimensões próximas do meio metro de comprimento, tal como conseguimos estudar aqui no Vale do Ponsul. Daí a importância também, a importância científica deste espaço, para além da importância turística que já falámos, para além da importância educativa, é de facto, estamos perante um local que nos permite abrir uma janela para a evolução da vida na Terra, para um grupo de organismos que foi tão importante para esse processo evolutivo, e compreender como é que foi o seu dia-a-dia, a forma como, inclusivamente, a forma como interagiam uns com os outros e, inclusivamente, com outras espécies de trilobites ou mesmo outros grupos de animais. E isto tudo através de um registro muito especial, que é o registro iconológico. Daí o nome do Parque Iconológico de Penha Garcia. Porque temos um registro muito especial, são fósseis muito especiais. Ora bem, o que é que são os trilobites? Os trilobites são artrópodes. Artrópodes incluem, é um grande grupo, é o principal grupo de animais que temos
no planeta Terra, que inclui animais como insetos, que inclui as aranhas, que inclui os crustáceos, entre outros grupos, uns mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos do ponto de vista evolutivo. As trilobites representam um grupo próprio, uma classe de artrópodes que existiram num período entre os 525 milhões e os cerca de 250 milhões de anos. Portanto, um grupo, do ponto de vista da evolução da vida da Terra, preencheram um período bastante significativo e tiveram o seu clímax, em termos de diversidade, precisamente na transição entre o Câmbrico e o Ordovícico, ou seja, entre há cerca de 510 milhões de anos e cerca de 450 milhões de anos. Sendo que o Ordovícico inferior, o período que está representado nestas rochas, é de facto o período mais significativo do ponto de vista para a evolução das trilobites. Estamos a tratar então de organismos que eram organismos marinhos, que aparecem-nos em todo o tipo de ambiente marinho, desde as zonas de praia até aos abismos. Portanto, eles colonizaram praticamente todos os ambientes. Eram animais que essencialmente viviam sobre o fundo marinho. Não eram propriamente... Havia algumas espécies de trilobites nadadoras, mas, sobretudo, e a partir de um determinado momento em que se tornavam adultos, eram animais quase exclusivamente bentónicos, ou seja, caminhavam sobre o fundo marinho e alimentavam-se no fundo marinho. Bom, esta cruziana é uma cruziana muito especial, é uma cruziana rugosa, é o nome da forma específica, e representa a marca de alimentação produzida por uma trilobite maior que se conhece a nível mundial. Foi produzida por uma trilobite com perto de meio metro de comprido. E aí podemos, é através destes e de outros elementos, que podemos fazer um estudo detalhado do comportamento alimentar destes animais ao longo do seu ciclo de vida. Vimos algumas formas quase milimétricas, e aqui no Vale do Pão-Sul aparecem a partir de 1 milímetro até formas gigantescas para estes animais, estes artrópodes marinhos. E não esquecer que são vestígios que remontam a quase 500 milhões de anos. E apenas isso. Agora, todas estas capas, se olharmos com atenção, todas estas capas apresentam-se bastante bioturbadas, ou seja, os sedimentos que constituíram o fundo marinho de então foram remexidos, foram revoltos pela atividade biológica, não só de trilobites, como de outros organismos que existiram, nomeadamente bivalves, nomeadamente poliquetos, nomeadamente equinoides, ouriços do mar, semelhantes a ouriços do mar, entre muitos outros organismos que nos são mais familiares no presente, outros que estão completamente extintos há centenas de milhões de anos. Resumiendo, los trilobites eran animales marinos pertenecientes al filo más numeroso y diverso del reino animal, los artrópodos, que incluye a los crustáceos, los insectos o los arácnidos. Se han glosado casi 4.000 especies de trilobites con tamaños que van desde poco menos de 1 centímetro hasta más de medio metro, siendo la talla más frecuente unos 10 centímetros de longitud. Así, hemos de imaginar en este lugar un lecho marino cercano a la costa y a los trilobites, avanzando a veces en línea recta y otras de forma sinuosa, hundiéndose en la fina arena, creando un surco. Las corrientes marinas borrarían las huellas en poco tiempo, pero en ocasiones, en lugar de ello, sucedería que tales corrientes llevaran consigo arena de otras zonas,
cubriendo con ellas el fondo marino, incluyendo las huellas de los trilobites. Tenemos por lo tanto el material de debajo con las huellas y otro más reciente que se deposita encima y que la rellena y cubre. La parte de abajo, con los surcos, ha creado un molde y la parte de arriba, al rellenarlas, ha formado un contramolde. Entonces pasa el tiempo y capas y más capas de arena y otros sedimentos se van acumulando sobre los más antiguos hasta alcanzar cientos o miles de metros de espesor que empujan hacia abajo a nuestras dos capas iniciales. La compactación, la pérdida de agua, el aumento de la presión y la temperatura se encargarían a lo largo de millones de años de transformar esa fina arena en una roca coherente como la cuarcita. Las enormes fuerzas capaces de formar montañas. Los movimientos de las placas tectónicas, producidos por el calor interno de la Tierra, forzarían a nuestras capas de antigua arena a plegarse y ascender, hasta sobrepasar el nivel de aquel mar que acabaría por desaparecer. Y aquí tenemos las crucianas a la vista y en nuestras manos, nada menos que las huellas de los trilobites que se estuvieron paseando por el fondo de un mar hace más de 300 millones de años. Complejos rituales nos han traído hasta aquí, a este tiempo de aguas perdidas. Lejos, el mar renace al alba. Aquí, de él, quedan rastros en las rocas y en las paredes de las casas. Parecen serpientes, de ahí que les quedara el nombre cuando nadie podía imaginar el largo viaje que las había traído hasta aquí. Sim, agora já é a história, agora as pessoas começam a falar como se chama um fóssil, como se chama outro, um é trilobite, outro é uma cruziana, assim vai. As pessoas agora já fazem a história dos fósseis. Antigamente era colebras pintadas, agora não, agora é, já tem nome as pedras, agora cada pedra tem seu nome. Agora é. Pero la gente sabía antes que eran piedras especiales. Não, não sabiam. Agora é que já sabem, antigamente ninguém sabia. Por isso eles chamavam colebras pintadas. Y las dejaban ahí. Deixavam-nos aí, nem que encontrassem um fóssil, ficava lá. Eles até se escondiam para dentro das paredes, escondiam os fósseis. Queriam esta pedra que era mais linda, assim lisa, que era mais bonita para eles do que o fóssil. Punham-nas dentro das paredes. O fóssil metiam-no dentro da parede. Ya está. Já está. Obrigado. Ah.